Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Iluminuras. O programa de hoje apresenta um autor de romances que é também coautor de contos publicados em língua inglesa nos Estados Unidos e na Europa. Graduado em Administração de Empresas e em Cinema, Marcelo Hipólito busca aliar o dinamismo da narrativa cinematográfica à escrita literária. Adora os romances épicos e se inspira sobretudo em lendas, mitologia e fantasia. Marcelo, desses romances épicos que você tanto gosta, tem um que seja preferido ou alguns que sejam os preferidos? Desses que eu tanto gosto, eu acho que seria mais o das Crônicas Saxônicas, do Cornwell. São dos meus favoritos. Gosto muito também dos romances do Tolkien. Não tanto o Senhor dos Anéis, que é meio manjado, né? Seria a resposta manjada do Tolkien. É mais o Silmarillion e os Filhos de Húrin, que eu acho muito bons. Os Filhos de Húrin, inclusive, ele usa inglês arcaico, ele faz... Porque o Tolkien era um linguista, né? Antes de ser um autor, ele tem até um pouco da dificuldade que eu tenho de poder trabalhar e escrever, ele tinha também. Ele falava que ele tinha que pagar as contas dele em Oxford, tinha que dar aula dele. E ele se dedicava muito a usar essa experiência linguística dele incorporado na literatura. E por isso que ele trabalhava de uma forma muito rica o linguajar, né, a estrutura do livro. Isso me atrai muito. E você fala que ele fazia da mesma forma que você faz hoje, você é servidor público e escritor. E a gente tem que cortar dos dois lados, né? A gente tem que ganhar o pão nosso de cada dia e ao mesmo tempo fazer aquilo que a gente ama. Apesar que eu gosto muito do meu trabalho também como servidor público, mas o que eu amo mesmo é escrever. Dos temas que você mais gosta, mitologias, fantasia, lendas, de onde surgiu essa paixão? Essa paixão surgiu de um incentivo que eu tenho, graças a Deus, e eu gostaria que todos os brasileiros tivessem, que é ser incentivado a ler quando você era criança. Meu pai e minha mãe tinham uma coleção de Monteiro Lobato em casa, e o que me chamou a atenção para a literatura de fantasia, o fantástico em si, era um desses volumes que era Fábulas do Monteiro Lobato. Eu era absolutamente apaixonado. Eu li quase todos os livros desse, eu não posso dizer que li todos, não estaria falando a verdade, mas eu li quase todos, e o Fábulas eu li várias vezes. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de certa forma, é literatura fantástica também, mexe muito com fantasia, e é uma excelente fantasia, de nível internacional. Mas o Fábulas era especial para mim, era assim, está no coração até hoje, e acho que foi o que me incentivou do Fábulas a começar a querer entender mais um pouco de misticismo, um pouco mais de mitologia, um pouco mais de lenda. Eu acho que surgiu muito daí. E em que você se inspira hoje para escrever os seus livros? Olha, eu sou um cara que, apesar de eu gostar muito de literatura, eu leio muita coisa que não ficção. Então, assim, eu leio muito sobre diversos assuntos, muito na área do que eu gosto, muito na área de mitologia, muito sobre religião, e aí religiões antigas, não necessariamente as que estão aí, mas as que estão aí também. Então, assim, como eu pesquiso muito, já naturalmente, eu já pesquiso muito para escrever meus livros, mas independente de tema, eu já pesquiso muito. Então, esse fato de ler muito, de pesquisar muito, é que acaba despertando nessa leitura os temas que vão fazendo a sua paixão, que são diferentes. Quando você tem 30 anos, você é apaixonado por algumas coisas, com 40 anos você vai mudando, né? Os amores vão ficando mais maduros, vamos dizer assim. Você também é formado em cinema e administração de empresas. O cinema, eu imagino, também tem uma parcela de culpa, né? Nesse lado do escritor. Muito grande. É assim, na verdade eu entrei na faculdade de cinema querendo ser diretor. Durante a faculdade de cinema eu descobri que eu gostava de escrever. Assim, já gostava, mas escrever se tornou minha paixão e eu entrei de cabeça na parte de roteiro. Daí eu juntei com um roteirista, escritor lá do Rio de Janeiro, e a gente começou a escrever roteiros para o mercado americano, porque na época o mercado brasileiro tinha acabado. Rio de Janeiro porque você cursou a faculdade lá? Lá Fluminense. Certo. É uma universidade pública, né? Aí eu comecei a fazer esses roteiros, só que a gente teve uma dificuldade nessa época que, logo que eu entrei na faculdade de cinema, que foi no início dos anos 90, o Collor tinha acabado, o presidente Collor, ele tinha terminado com o Embrafilme. E foi um impacto na hora, porque naquele primeiro momento de transição você não tinha nada sendo colocado no lugar. Naquele primeiro momento. Mas exatamente esse primeiro momento era toda a minha época de faculdade. Então, por não ter onde desenvolver
o meu ofício cinematográfico no Brasil naquela época, porque estava tudo sendo reconstruído, a gente partiu para o mercado internacional. E aí nós começamos a fazer roteiros em inglês, entramos no mercado americano, conseguimos um agente lá, conseguimos submeter os roteiros a alguns estúdios. E daí veio essa parte de escrever roteiro, essa dinâmica do roteiro, porque o roteiro é muito rápido, é muito curto. Você tem que trabalhar com diálogos ágeis, você tem que trabalhar com cortes rápidos de câmera. Então, essa mecânica eu acabei incorporando nos meus livros. Falando dos seus livros, a gente está com eles aqui. Lúcifer, o Primeiro Anjo, foi o primeiro livro. Foi o primeiro livro, ele vem de 2006, tiveram outras edições, ele está esgotado no momento, porque, graças a Deus, né, vendeu bem. E ainda é o meu livro de coração, é aquele que eu filhinho favorito, sabe, do papai. Esse livro, ele trata, eu uso a figura de Lúcifer para falar do mal em geral. Então, assim, para fazer esse livro, eu estudei o Vedas, estudei o budismo, estudei os 3 livros das 3 religiões monoteístas, o cristianismo, a Bíblia, né? Enfim, a Bíblia, o Corão, o Tao também, aí dos chineses, né? O Vedas, do hinduísmo. Sempre procurando esse viés de usar o Lúcifer, na verdade, para mostrar que todas as religiões elas têm pontos em comum. Todas elas têm, as grandes religiões, pelo menos, têm a grande regra de ouro, que é aquele não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Todas elas têm. Da mais oriental à mais ocidental das religiões. E todas elas trabalham de alguma maneira, ou por equilíbrio entre o bem e o mal, ou o mal como algo a ser derrotado, a negação do bem, né? Todas elas trabalham com o mal. E eu procurei usar o Lúcifer como um elemento que mostrasse todos esses elementos do mal de todas as religiões numa única história. Então eu procurei juntar elementos de todas essas mitologias, vamos dizer assim, religiosas, num único livro. É um trabalho doido, é uma tapeçaria. Você tem que pegar pequenos retalhos das histórias e achar um elemento, um norte, que dê uma história única para reunir todas essas tramas mitológicas, vamos dizer assim. De certa forma, eu acho que eu consegui, assim, eu lendo o livro até hoje, eu acho que deu uma unidade narrativa. Ele tem uma unidade narrativa bem centralizada, porque ele fica centrado em cima do personagem Lúcifer. E o Lúcifer aí não tem jeito. Quando você está contando a história dele, você conta desde o início da criação do universo ao final dos tempos, até o Apocalipse. Até a figura de Deus aí ela é um pouco diferente, porque Deus aí, ele lembra um pouco mais o Yin e o Yang. Ele é um Deus que tirou o mal dele, mas manteve esse mal em equilíbrio em relação a ele. Então não é um Deus clássico da Bíblia, vamos dizer assim, apesar de ter elementos do Antigo Testamento nele. Ok, falando agora do segundo, Marcelo, estou aqui com ele, Osíris, Deus do Egito. Esse é também um romance. Esse também é um romance, esse conta a história de Osíris e dos seus irmãos. Esse é centrado na mitologia egípcia. Osíris tem muito de Jesus Cristo nele, é muito engraçado quando você começa a estudar o Egito Antigo. Você encontra muita coisa das religiões que seguiram depois dele, né, das teologias que vieram a posteriori. Muita coisa do Messias, daquele que vem trazer uma boa mensagem, que vem trazer um mundo melhor. Osíris tem muito disso. Mas é interessante também porque essa mitologia ela é oral, ela é de base oral. Existem várias versões de Osíris, vamos dizer assim. Existem várias versões dessa mitologia. E para você fazer um livro disso, você tem que achar um elemento comum entre a mesma história contada de maneiras diferentes, para você conseguir contar a história. Você não consegue pegar uma única história dessa, vou contar a história A. Você não consegue fazer isso, porque a história A é curta. Ela aborda mais um elemento da história maior. E ela não se casa com a história B, que não se casa com a C. E você tem que fazer um grande trabalho autoral, preencher esses vazios com a sua própria narrativa, para novamente ter uma unidade narrativa única, uma história única. Interessante. E o terceiro, o último romance, que é o livro de trabalho hoje, Isso. O Mago de Camelot. Esse aqui é um pouquinho diferente, né? Esse é bem diferente de tudo que eu já fiz, porque primeiro que os personagens, pela primeira vez, são humanos, né? Os outros eram anjos ou eram deuses ou semideuses. Os personagens, eles são humanos. Essa história conta a história eu aproveito a contar a história do Mago de Camelot, que é o Merlin, que é um personagem conhecido no mundo ocidental, né? Ele é muito conhecido como o Rei Arthur. Se você falar
pessoas, dá uma lista de 10 pessoas conhecidas, o Merlin vai estar entre elas, que é um nome que você associa, como Darth Vader ou Jesus Cristo. É um nome famoso. O que eu procuro fazer nessa história? Procurei contar a história da Britânia através desse personagem. Ou seja, era um lugar que tinha acabado de ser desocupado pelos romanos, um povo cristão. Eles tinham sua própria religião local, que era o druidismo. E essas religiões estavam em choque. Fora isso, você tinha um movimento que derrubou Roma, que estava se repetindo na Britânia, que era a chegada de povos invasores, as grandes deslocações de povos, de pessoas que você tinha na época. E esses deslocamentos que se refletem na Britânia se refletem sob a forma de uma invasão sangrenta. Quem são esses invasores? Os atuais ingleses. Ou seja, os ingleses, na verdade, eles chegam, eles conquistam e eles ganham a Britânia. Quem estava vivendo lá era o que hoje seriam os galeses, que o país de Gales é aquele bem pequenininho. Acabou ficando pequenininho, né? Que sobrou para eles aquele pedacinho. Mas essa não é uma história sobre a derrota dessas pessoas, sobre a derrota de Merlin, ou sobre a derrota... Muito pelo contrário, é como o ponto de vista deles, a luta deles é para manter o modo de vida deles, o estilo de vida deles. Se você for ver a lenda do Rei Arthur, ela tem muito da regra de cavalaria. Quando você fala do bom cavaleiro, você fala do Rei Arthur. Seja justo, trate bem o camponês, o mais necessitado. Seja harmonioso com seus companheiros de batalha. Sempre procure fazer o bem. Então esse conceito do bom rei, do rei justo, é que vem através de Merlin. Só que Merlin não é um cara justo, não é um cara bom. Ele é um cara cheio de defeito. Vou aproveitar e pedir para você ler um trechinho, Marcelo, de O Mago de Camelot, aqui pra gente. Com o maior prazer. O druida estancou diante do ataque rápido e brutal do rei saxão. Sem tempo para conjurar um feitiço protetor, Merlin percebeu, tardiamente, a estupidez de seu erro. Em sua soberba imaturidade, ambicionara vencer sozinho a batalha. Agora, contudo, sua queda restauraria o ânimo dos saxões, desgraçando o contingente britânico. Merlin experimentou o fragor das narinas do cavalo e o tremor do solo sob seus cascos potentes. O machado de Hengist se projetou para lhe separar a cabeça dos ombros. Há 2 novos livros que você pretende lançar rapidamente, não é isso? Isso. Mais uma vez na minha vida eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou escrevendo um livro junto com um alquimista aqui de Brasília, um livro sobre alquimia. Ele é parte ficção, parte não ficção, ele tem um conteúdo bem denso de alquimia, ele não é hermético. Quem conhece alquimia, eu já li alguma coisa de alquimia, alquimista trabalha muito com conteúdo hermético, fechado, para você não entender exatamente o que ele está falando. A gente está fazendo o contrário. O que vai ser polêmico dentro como uma obra literária, né? E o outro é um livro de fantasia, não é mitologia, não é ligado a um tema mais religioso ou mitológico. Ele é fantasia pura e rasgada, mas é uma fantasia diferente, que eu espero que vai dar uma surpreendida nas pessoas. Obrigado, Marcelo. A gente vai para o intervalo e volta num instante. No próximo bloco, nossa conversa é com o advogado Bruno Espinheira. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e nesse segundo bloco eu converso com o advogado Bruno Espinheira. Bruno, a faculdade de Direito foi uma escolha óbvia ou você pensou muito na época do vestibular? Paulo, não foi uma escolha óbvia, foi uma escolha difícil, porque até o momento em que eu optei pelo vestibular de Direito, eu sonhava em ser cientista, né? Eu imaginava trabalhar em laboratórios, manipular geneticamente o ser vivo, o ser humano. Era realmente, apesar da idade já aos 17, eu era um sonhador nessa área de possível atuação científica. Mas um teste vocacional na escola me chamou a atenção para um desvirtuamento completo, de que os focos todos estariam na chamada área 3, né? Quer dizer, nas áreas humanas, e o teste vocacional se direcionou para direito, diplomacia e jornalismo. Eu confesso que no último minuto, na hora de inscrever-me no vestibular da Federal da Bahia, eu fiz a opção pelo direito. Deu certo? Boa opção?
felizmente foi a melhor coisa que eu fiz. Não posso imaginar como seria as demais, porém me considero realizado profissionalmente. Da faculdade, durante a faculdade, algum livro ou alguns livros te marcaram? Olha, o Homo Delinquente de Lombroso me marcou muito pela dureza com que se encarava o delinquente no seu aspecto morfológico, na sua forma. Isso me chamou muito a atenção, né? Adiante, como um aspecto que eu diria evolutivo na compreensão, né, e humanização das relações, especialmente do direito penal, dos delitos e das penas de Cesare Beccaria também me marcaram profundamente, né? A compreensão da ideia da prisão, a ideia da proporcionalidade, isso realmente marcou minha passagem pela faculdade. Agora, como é que você dividia o tempo, Bruno? A gente sabe que tem as obras técnicas, tem os clássicos, tem a literatura de forma geral. Como é que você organizava na faculdade e também depois? E como organiza ainda hoje? Olha, Paulo, no primeiro momento, de fato, quando você inicia uma carreira, um sonho de uma carreira de qualidade, bem feito, trabalhando, né, de modo cuidadoso, a dedicação às obras técnicas do direito eram realmente a grande maioria do foco, era o foco das minhas leituras, né? Depois, evidentemente, contemplando também a filosofia, a sociologia, a ciência política, e ao fim percebendo o quanto a literatura mais variada possível poderia me ajudar, não só enquanto profissional, mas enquanto, evidentemente, ser humano, né? Voltando no tempo, o senhor se lembra do primeiro livro que leu, dos primeiros? Um livro que tinha o título O Escaravelho do Diabo. E era uma coleção, né, interessante, inclusive outros livros, que era para gostar de ler, a série Vagalume, se eu não me engano. Acho que muitos adolescentes devem ter se deliciado com essas obras. E eu acho que a propensão, inclusive, para, ao fim e ao cabo, me dirigir para a área criminal, inclusive, tem a ver com isso, porque, imagine, se me vem em mente esta primeira, dentre tantas obras que li, ela tinha um foco estritamente policial, era um assassino, entre aspas, de uma cidade pequena que sempre queria fazer vítimas, né? Deixava na porta um embrulho com um escaravelho. E hoje, que tipo de literatura te agrada? Olha, hoje, Paulo, eu vou das histórias em torno da Segunda Guerra Mundial que me fascinam, eu passo por biografias que muito me interessam, eu leio temas do direito e não jurídicos, evidentemente, também técnicos, né? Como, por exemplo, a neurociência, que hoje é uma realidade que tem me fascinado e tem me feito ler alguma coisa a respeito, né? A ideia do fim do livre-arbítrio e a sua escolha não existir diante de determinadas leituras cerebrais, né? Ao mesmo tempo em que eu faço uma chamada leitura diagonal, né? Na verdade, eu tenho na minha cabeceira 8 livros, né? E eu faço, a leitura de cada um deles vai de acordo com o meu espírito, o meu clima naquele dia ou aquela noite na cabeceira, a qual me dedico a escolher um deles. Então, vai desde o Espólio de Nietzsche, né? Eu tenho El Sueño del Celta, que na verdade é o sonho do Celta. Nós temos ali também uma leitura de Freud para os escritores, Freud e os escritores. Enfim, há um ecletismo aí, sem dúvida. De todos esses, e além desses, tem algum que seja especial para você, Bruno? Eu tenho, evidentemente, o Don Quixote de La Mancha, que para mim é um romance único, atemporal, né, do nosso querido Miguel de Cervantes, né, e que eu recomendo quem não leu que leia, porque nada viaja tanto na essência humana, aparentemente uma sátira, mas que tem uma profundidade incrível, né. Eu destacaria também as obras de Shakespeare, que me parecem são viscerais para qualquer ser humano e para quem trabalha com a área jurídica, quer dizer, enfim, eu acho que seriam autores que merecem atenção, né? Cuidado, leitura. E das obras do Shakespeare, por exemplo, alguma seja única, mais importante, melhor que as outras? Não, eu acredito que a riqueza com que ele aborda a questão política, a questão das relações humanas, a questão do amor, é formidável, é algo que realmente mexe com qualquer ser humano que encontre. Agora, eu destacaria, principalmente para quem trabalha na área jurídica, O Mercador de Veneza. Para mim é uma novela, uma obra dentro da obra, que na verdade é um conto, é uma novela específica. Virou inclusive filme, né? Muito bem interpretado por Al Pacino. E para mim trata-se talvez na área do direito da mais rica. Bom, vou aproveitar e fazer uma pausa para que a gente conheça um pouquinho mais sobre O Mercador de Veneza.
O Mercador de Veneza é uma das obras mais polêmicas de William Shakespeare. Tradicionalmente classificada como comédia, a obra apresenta elementos típicos do romantismo. O Mercador de Veneza evidencia a habilidade shakespeariana de colocar elementos trágicos numa peça que termina em casamentos e reconciliações. O dramaturgo manipula a opinião do público em meio a personagens dúbios, criando o que foi considerado um dos seus melhores trabalhos. Voltando aos livros, Bruno, como é que a literatura influencia o seu dia a dia, o seu trabalho? Olha, me dá criatividade, me dá vivacidade, loquacidade, me dá todo tipo de ferramentas que eu posso dispor para o meu trabalho, né? Eu diria que até recordo-me de um romance, de um policial, que eu não me lembro se foi Scott Turow, se foi Agatha Christie, algum desses que eu, num júri, utilizei-me de uma estratégia pontual lida numa obra como essa. Então, me parece fenomenal que alguém que mexa ou trabalhe com a área jurídica, é essencial, eu diria, não fenomenal, é essencial que se manipule esse tipo de novelas policiais que são inspiradoras. E esse aqui, Bruno, trata de quê especificamente? Paulo, eu tenho a felicidade desse livro estar na segunda edição, num espaço de menos de 6 meses, porque, na verdade, eu fiz uma revisão e esgotou-se a primeira. Isso é um relato breve, é o subtítulo, né? Relato de uma breve experiência na Alemanha, né? Foi uma experiência realmente formidável que lá tive e que trouxe alguns elementos de direito penal da atualidade discutidos para debate. Esse é um dos livros. O senhor tem mais 3 livros, todos sobre direito penal? Não. Na verdade, um sobre direitos fundamentais, um sobre recursos especiais repetitivos, né, do STJ, e o outro, o primeiro deles, sobre precatório, né, a direito público, mas nesse caso não penal. Agora, voltando à literatura, de que forma a literatura também te ajudou na hora de elaborar, na hora de escrever o seu livro ou seus livros? Não, é evidente que, vamos dizer assim, a janela se abre com mais facilidade quando você tem esse horizonte de colheita, não é? Para você, evidentemente, plantar, você tem que também saber colher, ou para colher tem que plantar. Enfim, acho que é uma faca, uma via de mão dupla, né? Na verdade, quem não lê não escreve. Não adianta imaginar-se que escrever sobre qualquer tema, se você não lê sobre absolutamente temas os mais variados, né? Faltará, evidentemente, criatividade, faltará densidade. Então, assim, quanto mais se lê, maior a possibilidade de se escrever. Então, foi fundamental minha bagagem, embora alguns deles sejam mais técnicos, evidentemente, né? Enfim. Que os outros? Na verdade, outros porque eu me aventuro, embora um péssimo poeta, a escrever de vez em quando umas pequenas poesias e alguns loucos de vez em quando também antologias poéticas publicam uma ou outra poesia, enfim. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Um prazer, Paulo, estou sempre à disposição. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.